parábolas escatológicas de Jesus. O que é uma parábola? Parábola era uma lição que Jesus queria ensinar através de uma história. Jesus era um grande professor. Então ele chegava lá e falava assim: um pai tinha 2 filhos. Um filho foi embora, desperdiçou os seus bens. Que parábola é essa? Do filho pródigo. Jesus contava parábolas para ensinar um princípio espiritual, para ensinar algo que as pessoas precisavam refletir. Então é aquela coisa, né? Era uma vez, né? Quem já não viu aquelas historinhas, né? Era uma vez a Cinderela, a Branca de Neve, não sei o que. Então essas histórias as crianças gostam de ouvir. E gente, uma pregação até uma criança tem que entender. Então Jesus, sendo um grande mestre, ele sabia ensinar, e aquele ensino ficava guardado no coração das pessoas. Ele falava por parábolas, por histórias. E você vai ver que tem as parábolas escatológicas. O que é parábolas escatológicas? São parábolas que falam sobre o fim, sobre o Apocalipse, sobre a volta de Cristo. Escatologia, estudo das últimas coisas. Escatologia, estudo das últimas coisas. Então, temos aquelas parábolas famosas, as virgens e as nécias, né? Temos a parábola dos talentos, e temos algumas outras aí que nós vamos estar vendo. Por quê? Porque nós temos vivido um momento assim um pouco esquisito. Pessoas estão assustadas com a guerra em Israel, há pandemias, epidemias, terremotos, um calor insuportável. Então vamos nos preparar, vamos falar da escatologia, vamos falar das últimas coisas, vamos preparar-nos para a vinda, a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Estejamos alertas, estejamos preparados. E eu vou começar com essa série com a parábola do joio e o trigo. Parábola do joio e o trigo. Então cada domingo eu vou escolher uma parábola escatológica e vou aqui estar explicando para vocês. E nós vamos conversar nas células sobre essas parábolas e nos preparar para o fim do mundo, Armagedon, Apocalipse, o que você quiser chamar. Vamos lá então. Mateus 13, 24, vamos entender a parábola. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vamos entender então a história. Jesus usa o exemplo da agricultura, da fazenda, do campo. Ele começa dizendo que um homem, então imagine a cena, um homem, um fazendeiro, semeou uma semente, plantou uma semente. Imagine a cena, um campo, uma terra, um homem plantando uma semente. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, quando eles foram dormir, à noite, possivelmente, um inimigo foi lá no meio da plantação e jogou o joio para atrapalhar, né, a colheita, para não permitir uma boa colheita. É importante explicar
que a diferença entre o joio e o trigo. Quando a gente vai nos comentários bíblicos, a palavra joio é como se ela fosse uma erva daninha. Ela está ali naquela plantação não para alimentar as pessoas como o trigo, mas para atrapalhar o trigo. O trigo é uma planta útil, comestível, enquanto o joio é usado para nada, não tem função, só atrapalha. Então a diferença do joio e do trigo é essa: o trigo ele tem uma função, e o joio que foi lançado pelo inimigo era para atrapalhar a plantação. Verso 27. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Os servos perceberam. Os servos daquele fazendeiro, os empregados: patrão, o senhor tem um minutinho? Pode falar. O senhor não colocou uma boa semente? O senhor não colocou um trigo? Sim, coloquei, mas por que tem essa erva daninha, essa praga aqui no meio? O patrão falou que o inimigo fez. O senhor quer que a gente vá tirar, arrancar? 29. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. O patrão, o fazendeiro, diz assim: deixa crescer, porque se você arrancar um, você pode perder o outro. E depois lá na frente, quando tiver a colheita, o joio vai ser queimado, ou seja, não presta para nada, e o trigo no meu celeiro. Para quê? Para armazenamento, depois uma venda, um negócio, e pessoas vão alimentar do trigo. Veja que nós paramos ali no verso 30, mas se você andar um pouquinho na Bíblia, aí no verso 36, os discípulos abordam Jesus. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. Então, como eu expliquei para vocês, Jesus ele contava histórias e os discípulos estavam ali ouvindo. Mas como os discípulos tinham assim uma liberdade, uma intimidade maior com Jesus, e depois eles falaram assim: Jesus, explica para nós aquela história. Porque eles ficaram sem entender, né? Aquela história do joio, do trigo, o que você estava querendo dizer com aquilo, Jesus? Jesus explica. 37. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Aqui está toda a explicação da parábola. Então, quem semeia? Filho do homem, é Jesus Cristo, é um dos títulos dele, Filho do homem. Quem é então o campo? O campo, ali fala, é o mundo. O mundo, Brasil, Israel, Argentina, Japão, é o mundo inteiro, é onde a palavra de Deus vai ser lançada. A boa semente, né, que é o trigo, são os filhos de Deus.
O joio são os filhos do maligno. Quem colocou o joio foi o diabo. E a ceifa é o final do mundo, a consumação. E os ceifeiros são os anjos. Então ali está tudo explicado. Está ali na tela. Toda a explicação da parábola. Jesus continua: pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço, os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, pessoal, o joio vai ser lançado no fogo. Ali fala fornalha ardente, né? Fornalha ardente, fornalha acesa, choro e ranger de dentes. Sabe o que é isso na Bíblia, pessoal? Chama-se inferno. Não, pastor, não fala inferno, é coisa feia. Tem gente que não gosta, né? Que fala diabo, que fala inferno. Mas se a Bíblia fala, se a Bíblia está escrita, eu não posso falar por quê? Ah não, pastor, a criança não pode ouvir a palavra inferno. Lógico que tem que ouvir sim. Tem que ouvir sim. O que ela não tem que ouvir é esse TikTok que você põe na mão dela. Mas inferno ela tem que saber o que é. Diabo, pode falar diabo sim. Ele não vai te puxar seu pé não, porque você está falando diabo não, fica tranquilo. Está na Bíblia. A gente assim, né, hoje vive uma geração que não fala do inferno, né? É só prosperidade, é só bênção, não sei o que, tarará. Gente, o inferno é verdadeiro. Está na Bíblia ali, ó. Lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente morre, gente, é dois caminhos. É céu ou inferno. É Deus ou diabo. Não tem outro caminho. Não existe purgatório. Fique atento. A Bíblia fala sim do inferno e é uma realidade espiritual. Eu fiz aqui um gráfico para ver se ajuda no entendimento. Me ajudem então a entender a parábola. Vamos lá. O que semeia a boa semente, quem que é? Filho do homem, Jesus Cristo. O campo é quem? É o mundo. A boa semente, os filhos de Deus, né? O joio, os filhos do diabo, né? Do maligno. Quem semeou? O diabo. A ceifa, a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então está aí, exatamente o que está no versículo 37, 39, 37, 38, 39. O que significa a parábola do joio e do trigo? É muito comum essa expressão virou até popular, né? Às vezes você está lá na sua família, no trabalho, fala, ó, isso aí separa o joio do trigo. Você já sabe o que é isso. É coisa boa e é coisa ruim. É o certo e o errado. O joio e o trigo. Então essa expressão, que ficou até no ditado popular, fala que a gente tem que separar as coisas. E assim como uma lavoura, na lavoura você tem a semente boa, que é o trigo, e você tem a erva daninha, que é o joio. E aquilo tem que ter uma limpeza, tem que ter uma separação. E assim também na igreja de Jesus, na consumação, no fim do mundo, Jesus vai separar os bons e os maus, os justos e os injustos. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma ideia que ronda
a nossa teologia, que fala assim, como se no final todos fossem salvos. Não, pastor, porque Deus é bom e no final todo mundo vai ser salvo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que haverá uma separação. Lá no céu, pessoal, não entra tudo, não entra todos. Paulo foi bem claro: não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Não herdarão o reino dos céus. Há uma régua, a porta é estreita, não vai passar todo mundo. No céu não vai ser para todos. O céu tem uma porta pequena, para passar nela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Você não vai poder carregar seu filho, você não vai poder carregar seu pai. Já viram aquelas catracas de ônibus? Elas são assim, né? Aí roda, passa um, roda. Por que aquela catraca só passa um por vez? É claro que é para pagar a passagem, né? Então cada um passa um de cada vez. É a mesma coisa no céu, gente. Não vai passar em grupo, não vai passar carregando o colo, é cada um por vez. Cada um vai ser feito um diagnóstico se é joio ou se é trigo. Vamos indo para o final. As aplicações práticas. Lê na tela comigo a primeira aplicação prática: a necessidade da paciência com o joio. A primeira coisa que a gente aprende, a primeira lição, é que tem que deixar crescer o joio no meio do trigo. Jesus falou assim, os funcionários falaram assim: Senhor, você quer que tira, separa? Não separa, deixa crescer. No momento certo haverá separação. Então, pessoal, tem que ter paciência com o joio. Nós não sabemos aqui dizer quem é joio, quem é trigo, quem é filho de Deus, quem é filho das trevas. Nós não sabemos. Quem sabe isso é só Deus, é só os anjos que vão fazer a ceifa, a separação, não somos nós. A segunda, vamos ler juntos? Não temos autorização para arrancar o joio. É certo que o joio, ele cresce com o trigo, e o trigo cresce com o joio, mas o joio não presta para nada. Mas nós não temos autorização para arrancar. Deixa crescer. Nós corremos um risco de arrancar o trigo achando que é joio, e vice-versa. Nós somos passíveis de erro. Nós não podemos avaliar o coração de uma pessoa, só Deus. Não temos autorização. Então, essa separação vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Ele veio uma vez, andou aqui em Jerusalém, na Judéia, ele foi ao céu, deixou o Espírito Santo e falou: uma hora eu volto. Uma hora eu volto. Então, até lá, a igreja não tem autorização para arrancar. Nós, como pastor, eu olho uma pessoa, falo: cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, é crente. Mas eu não sei, eu sou passível de erro. Eu não posso conhecer o coração humano. Talvez seja joio. Talvez é uma pessoa que está no ambiente da igreja, semeado pelo inimigo. Pessoas que estão na igreja, às vezes, por motivos de interesse financeiro,
interesses para paquerar uma mocinha e ganhar o coração de uma mocinha na igreja. Não está com a verdadeira intenção, né? Então, mas eu não posso julgar, você não pode julgar, ninguém pode julgar, porque nós podemos somos passíveis de erro. Deixa crescer, mas Deus conhece as intenções, Deus conhece o coração de cada um, e Ele vai fazer a separação correta. No final, vamos ler juntos? No final, o joio será separado do trigo. O joio cresce na mesma terra do trigo, recebe o mesmo adubo, recebe a mesma água, só que um alimenta, o outro vai ser queimado. Um é trigo, é comida, o outro é joio, não presta para nada. Mas no final, na consumação, Cristo fará, através dos seus anjos, a separação, e não vão errar no diagnóstico. Não vai haver no céu nenhuma pessoa que tinha práticas, coração, intenções carnais, e não vai haver no inferno nenhum crente verdadeiro, não vai haver. Porque é o seguinte, gente, Jesus falou assim: pelos frutos vos conhecereis. Não adianta você ter cara de crente, falar igual crente, da paz do Senhor, roupa de crente, até título de pastor, se as tuas obras te condenam. Não adianta. Deus conhece. Infelizmente hoje até pastores estão no meio do povo de Deus com intenções erradas. Eu lembro uma vez que uma pessoa veio instalar um ventilador na minha casa. Eu morava aqui no fundo da igreja, na casa pastoral, e aí ele viu que era uma igreja, ele entrou, ele foi lá na minha casa aqui no fundo, não moro mais aqui hoje, mas já morei no fundo da igreja. Ele foi lá na minha casa, ele viu que era uma igreja, ele falou assim: eu vou abrir uma igreja um dia. Falei: ah, é? Sim. Mas você vai fazer seminário? Você tem alguma igreja? Você vai se preparar? Não, não precisa não, eu vou abrir na minha casa. Tá bom, porque igreja é um bom negócio, dá muito dinheiro. Pô, gente, isso é joio ou é trigo? Então tá cheio, tem, a gente sabe que tem gente que está na obra não por um interesse genuíno, por um chamado, uma vocação, um ministério, mas porque tem interesse. Então, pessoal, lá na porta do céu, não passa, há um diagnóstico. Lá na porta há um raio-x que não vê a aparência, vê o coração. E lá é feito a separação do joio e do trigo. Então, pastor, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu estou salvo? Se você realmente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa mostrar através das suas obras. Pelo fruto vos conhecereis. Uma coisa está associada à outra. Lembra a série que eu fiz de Gálatas? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aquele que é um cristão verdadeiro, aquele que é trigo, ele pratica a palavra de Deus, porque algo aconteceu dentro dele, e essa transformação foi tão real e tão genuína, que as obras dele demonstram. Uma mangueira da manga, uma videira da uva, um cristão dá os frutos do
Espírito.